Vamos começar falando de saúde, tá bom? Saúde gostosa aqui com a nossa nutricionista Silva Favaron, que já está aqui, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo, não pode abraçar, né? Beijar. Sem abraço. Nós vamos falar de saúde com a Silvia, nossa nutricionista, e daqui a pouquinho nós vamos lá no nosso ateliê, porque tem uma querida lá nos esperando, com aquele sorrisão lá gostoso que ela dá e vai fazer... Trouxe um gatinho bem gostoso hoje, né? Bem lindinho. Hoje nós vamos pintar gatinho em MDF com a Rosana Pado. Seja bem-vinda, viu, Rô? Daqui a pouquinho eu chego aí pra gente fazer arte, porque a gente gosta de fazer arte aqui nesse programa, viu? Nossa Senhora! Ó, nós vamos ainda rezar hoje juntos, tá bom? O terço aqui, Mariana, intercedendo pela nossa família, pela construção da nossa igreja e tantas outras coisas. Vamos continuando fazendo o nosso programa. Você que está acompanhando essa mudança na programação aqui da nossa TV, né, o nosso programa, viu, Nutri? Nutri, tá bom? Posso chamar assim? Pode chamar A assim. Nutri Silva, o nosso programa mudou um pouquinho de horário, né? Nós precisamos fazer essa mudança. O Brasil mudou, o mundo mudou, a gente acompanha, levar um pouco mais de esperança, né, um pouco mais de catequese, então a nossa programação ela chega com novos programas, novos áreas, isso também faz bem, né? Super bem, né? Tudo que envolve saúde, não só alimentar, mas espiritual, mental, faz bem. Exatamente. Vamos começar então com a saúde do corpo? Vamos começar. A gente começa a nossa tarde com a saúde do corpo, falando desses alimentos aqui, só tem coisa boa, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não gosto aqui nessa mesa, hein, Só chefe? tem coisa boa, Chefe não, né? Nutri. Ó, o que acontece? Por que esses alimentos, eu tô vendo se tem alguma coisa que eu não gosto aqui na mesa. Não, tudo que tá aqui eu gosto muito. Esse aqui é o que eu mais gosto, ó, amendoim. Aperitivos, né? Aperitivos. Hoje nós vamos conversar sobre como fortalecer o sistema imunológico através de uma boa alimentação, o que pode ajudar você a evitar aí o coronavírus chegar perto do seu corpo. Porque se ele chegar perto de você, você vai falar, ó, tô forte aqui, meu filho, aqui não. Já manda embora. Não é, Nutri? Oh, com certeza. Meu sistema imunológico está forte. Porque o que acontece, gente? A gente está falando para evitar o coronavírus porque de fato é uma verdade. Se você tem um sistema imunológico que funciona mais comprometido, já tá mais vulnerável. Exatamente, já é mais vulnerável ao aparecimento de doenças, entre elas o próprio coronavírus. Exatamente. Outras doenças também, não é só o coronavírus não, mas como nós estamos em época de coronavírus e se você tem acompanhado aí as notícias, você tem visto que a grande maioria das pessoas, 90 e tantos % das pessoas que infelizmente estão perdendo suas vidas, é porque tem uma saúde comprometida, né? Então, pessoas que têm uma saúde boa, perfeita, uma imunidade, tá tudo certinho ali, essas pessoas passam pela crise e retornam à sua vida normal. Tem uma tendência a passar de uma forma um pouco mais tranquila, Exatamente. Que a gente fala. Né? Então vamos lá, vamos fortalecer a nossa imunidade. Você quer participar conosco, quer fazer pergunta, quer tirar a sua dúvida, porque às vezes você fala, pode fazer assim, ó, vamos facilitar a vida de quem está em casa? Nutri, pode mandar, Drica e Nutri Silvia. Na Pode minha mandar. fruteira tem tal fruta, é bom pra quê? Na minha geladeira tem isso, isso e isso. No meu armário tem isso, isso e isso. Eu como todo dia isso, é bom? Pode mandar a pergunta que você quiser, que a Nutri vai responder como isso vai ajudar a fortalecer o seu sistema imunológico, tá bom? Com certeza. Vamos começar falando do que a gente tem aqui. Deixa eu ver aqui. Ovo. Drica, Todo só mundo tem em retomando casa. um pouquinho, Por favor. A gente comentou anteriormente que um dos fatores principais é ter uma boa higienização, né? De tudo da outra aquilo vez que que você você esteve compra. aqui, Isso, é verdade. exatamente. Então, assim, complementando esse fator de ter uma boa higienização, uma boa escolha e seleção desses alimentos, agora a gente passa para uma próxima etapa, que é fundamental aproveitá-los da melhor maneira possível, né? Então, reunir todos os nutrientes que a gente precisa. Então, vamos começar pelo tradicional, que a gente conhece? É porque o que eu tô vendo aqui, ó, tudo tem em casa, tudo você tem em casa. São coisas simples. Eu acho que esse aqui pode ser que muitas pessoas não tenham em casa. Isso. Quem não gosta de pão integral não vai comer, mas o resto todo mundo compra, Isso. tem na geladeira de vez em quando. Bom, um dos fortalecedores que a gente fala do super-homem que a gente tem para a saúde é a vitamina C, né? Que ela é tradicionalmente conhecida e a gente encontra muito nos alimentos que são ricos
em acidez, né? Então tem uma certa quantidade de acidez e por si só essa acidez ela é rica e promove essa absorção de vitamina C, tá? Os principais elementos que a gente vê hoje é o suco de laranja ou a laranja na sua forma natural, tá? E o limão. Sim. Por que a gente acaba apontando mais esse tipo de alimento? Porque ele é mais fácil de ser encontrado, dificilmente ocorre grandes variações de preço, né? Então consegue estar na mesa dos brasileiros assim com uma certa facilidade, né? E o que é muito importante, existem outras fontes também dessa vitamina C, né? Então, como eu falei, todos os alimentos cítricos, mas é muito importante, Dri, a gente trabalhar com os alimentos da nossa época, que é a sazonalidade, justamente para que não se promova um grande custo, né? Porque a gente acaba desprendendo hoje custos para tantas coisas. Sim. E estamos numa situação complicada, então saber escolher e trabalhar com o alimento daquela época é fundamental. É fundamental. O limão, de vez em quando, ele sobe um pouquinho o valor. Aí você vai para laranja, né? Lá na minha casa não falta limão. Falta papel higiênico, mas não falta limão. Limão, as crianças aprendem desde cedo, elas colocam em tudo, né? Colocam no arroz, feijão, carne moída, colocam no lanche, porque ele precisa ser consumido diariamente. Né? São reposições diárias, né? O nosso corpo por si só não é capaz de produzir esses nutrientes. Alguns são, outros não. Então a vitamina C entra nessa classe de que não é possível produzir sozinho. Então precisa ser ingerido através de um alimento. Certo. Aqui nós temos pera, maçã e caqui. Por que eu escolhi? Porque são produtos que hoje a gente encontra no mercado com preço bom, tá? Principalmente que é época do caqui agora. Época do caqui, verdade. Época do caqui. Ele é riquíssimo em vitamina C, gostoso. Embora a gente não sinta tanto aquela acidez, né? Aquela distringência como a laranja, como o limão, mas é riquíssimo em vitamina C. Maravilha, isso eu não sabia não também. Sim. Ó, gente, caqui tá na época, tá barato, vamos comprar bastante caqui pra gente ter vitamina C. Com certeza. E desculpa. Imagina. Um outro fator fundamental que a gente tem também é que o caqui e as frutas e legumes que têm uma coloração avermelhada, alaranjada na casca e na polpa, eles são riquíssimos em vitamina A, que também é outro super-herói que a gente tem para o nosso corpo que atua nesse sistema imune. Então a maçã e a pera, nada de achar a pera sem graça, hein? Não gosto de pera não, muito chata. Tem gente que fala assim, né? Não tem gosto. Vamos comer pera e maçã, sim senhorita, hein, abençoado? E um detalhe importante, que aí normalmente a mulherada fica mais atenta, que são alimentos de baixo teor calórico, tá? Exatamente. Então são riquíssimos em nutrientes, porém caloria baixa. Fruta pode comer à vontade, né? Pode comer à vontade com algumas ressalvas, né? Então, algumas tipo assim, frutas... não vai comer uma bacia cheia de caqui nem de limão, não vai dar certo. Exatamente, Algumas frutas que têm um teor de açúcar, que a gente fala frutose um pouquinho mais elevado, como, por exemplo, a própria laranja, a uva, a manga, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque aí, se comer exagerado, acaba ganhando um pouquinho de peso. Mas as demais, a gente pode consumir sim numa frequência de 2 a 3 vezes ao dia. Muito bem. Agora vamos passar para o alimento mais gostoso desse momento aqui, que é o amendoim. Isso foi eu que intitulei, viu, gente? É por minha conta. Adoro amendoim de qualquer jeito. Aqui está ele. Ele é gostoso mesmo. Ao lado do... Esse aqui é azeite? É ao lado de óleos, né, que a gente fala. Óleo vegetal. Óleo vegetal. Por que eu associei eles, né? Um dos outros fatores que a gente tem para o nosso sistema imune são as oleaginosas, que são riquíssimas em nutrientes como selênio, zinco e manganês, tá? Esses nutrientes precisam ser absorvidos diariamente para justamente formar mais uma capa protetora, né? Porque eles atuam em todos os processos do nosso organismo. Selênio, zinco e manganês. Isso.
Eu escolhi o amendoim, Dri, porque ele é mais fácil da gente encontrar. Normalmente o preço ele acaba sendo bem mais acessível se comparado às outras, né? Então, por exemplo, castanha, nozes, também são riquíssimas nesses nutrientes, só que o preço por quilo acaba sendo mais elevado, né? Então, saber consumir o amendoim de uma forma saudável, desde que não seja aquele igual salgado. Não pode comer assim igual eu como, não. Pode ser consumido. Com moderação. Com moderação. Inclusive, essa porçãozinha que eu coloquei aí, refere-se a 50 gramas, que é o nosso consumo diário que está orientado. Tá bom. Não ultrapassar. É difícil, mas não ultrapassar. Viu, Drica? É só esse aqui, essa quantidade. Aliás, ó, tem muita gente que assiste a gente, viu, Nutri, que mora em sítio. Eu sei, eu tô sabendo muitas mensagens, ó. Mora no sítio, mora em fazenda, tem quintal grande com terra. Plantem amendoim, gente. Eu tinha um quintal super pequenininho e eu plantei. Como é que planta, Drica? Você compra aquele saquinho do amendoim cru, daquele jeitinho mesmo que tá lá, vermelhinho ali. Aquele saquinho do amendoim vermelhinho, despelado. Faz as covinhas, joga 2 lá dentro de cada covinha, espera o negócio lá, deixa ele quieto lá. Quando você for ver, tá um monte de amendoimzinho. Começa a brotar, rapidinho. Rapidinho. E aí o óleo eu escolhi pra gente ter noção na hora de preparar a alimentação. Tá? Importante. Porque algumas classes de óleos, por exemplo, o óleo de soja, o de canola, o próprio azeite de oliva, eles são riquíssimos em nutrientes que são os ômegas, tá? Entre eles, ômega 3, 6 e 9. O principal ômega que ajuda nesse nosso fortalecimento em épocas assim mais frias ou em épocas de vulnerabilidade é o ômega 3, que ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, saber escolher a associação dessas oleaginosas, ter um bom preparo da refeição usando óleos que são bons para a nossa saúde, ajuda ainda mais esse fortalecimento. E aí, Aí entra o óleo de coco? Não, o óleo de coco não entra porque ele acaba sendo uma outra fonte de gordura que a gente tem, né? Ele é mais voltado para as gorduras saturadas, tá? Esses ômegas são mais óleos essenciais, que são considerados poliinsaturados, tá? O que é muito importante ressaltar, Adri, que se a gente consumi-los de uma forma adequada e ter um preparo bom utilizando diariamente essas recomendações, não precisa fazer a suplementação com as cápsulas, tá? Porque se a gente ingere no nosso dia a dia, para que eu vou dar excesso para o nosso corpo? Tá? Um azeitinho na salada ali, né? Isso. É gostoso e você já está consumindo aí. Exatamente. Do lado nós temos aqui o amigo nosso de cada dia, que é o pão, mas pãozinho. esse é integral. Esse é integral, eu escolhi o pão integral para voltar um pouquinho essa questão das oleaginosas e cereais. Por quê? Quando a gente recomenda que dê preferência para os alimentos integrais, não é só por questão de estética ou por ser menos calórico, porque na maioria das vezes eles acabam não sendo menos calóricos. Não é? Mas é por ponto de vista qualitativo, porque eles são mais ricos em nutrientes do que se comparado aos demais que utilizam farinha branca. Exatamente. E o organismo também vai demorar um pouquinho mais para trabalhar, vai fazer o seu sistema digestivo funcionar exatamente. Melhor. E aí, por seu ter intestino mais já melhora fibra. também, ou seja, tudo está relacionado, tudo, né, Silvia? super correlacionado. E por terem mais fibras, diminui mais esse trânsito, então a pessoa que come tem uma tendência a sentir fome, assim, um pouquinho mais demorada, tá? Nosso tempo tá acabando ali, mas a gente vai passar todo mundo aqui, viu, gente? Ó, tem o leite, o leite e os ovos aqui tá no mesmo lugar, não? Na mesma classe? O leite e os ovos entram na mesma classe, que são as classes das proteínas, que são fundamentais para fortalecer esse nosso sistema imunológico, principalmente por conter nutrientes como cálcio. Certo. Tá? E a própria vitamina D. Agora, o leite de caixinha funciona igual o leitinho da sacolinha lá? O leite de caixinha funciona, é a mesma coisa. A única coisa que difere... É a mesma coisa do leite da vaca? É a mesma coisa. O que difere é o processo de industrialização. Quantidade de nutrientes ainda se mantém, tá? O que a gente encontra de diferente um pouquinho no leite de saquinho, para o próprio leite da vaca mesmo, quem tem o hábito de consumir, é a questão de gordura.
tá? Então aí quando esse leite passa por um processo de industrialização, se mantém os nutrientes, mas tem as ultrafiltrações que a gente fala, até chegar na classe do desnatado. Entendi. Tá? E esse bonitinho aqui, ó? Esse bonitinho eu entrei como uma sugestão para as nossas pessoas do dia a dia que já têm um organismo mais debilitado, que são idosas, então acima de 60 anos, que não conseguem comer de uma forma adequada. Então, uma sugestão é utilizar esses suplementos que tem disponível nas nossas gôndolas, tá? Que são super apetitosos. É o Whey Protein aqui, Isso, eles têm grande quantidade de proteína, mais ou menos 15 gramas de proteína por unidade consumida, não tem adição de sacarose, tá? Então, pessoas diabéticas também conseguem fazer esse consumo e consegue suprir a necessidade de proteína que a gente precisa para o dia a dia. Então, eles são super recomendados para quem já tem um fator alimentar um pouco mais comprometido ou já não come da forma com que se recomenda. Gente, é interessante, eu vou só partilhar com vocês, título de curiosidade mesmo, lá nos Estados Unidos, você vai na casa de uma pessoa com mais de 50 anos de idade, ou 60, a geladeira você abre e não tem nada, só tem isso aqui, ó. Elas tomam isso aqui o dia inteiro, que é as senhoras, as abençoadas lá. Que é mais fácil, e né? É mais fácil, porque já vem pronto e elas têm uma pele boa, impressionante. Elas tomam esse negocinho aqui, quem quiser. Quem quiser Silvia, uma sugestão. Muito obrigada, viu? Imagina. Tem uma pergunta aqui participando conosco, antes da Silvia aí. Vamos ver quem é que está participando aí para tirar a dúvida. A Dilma Oliveira. Boa tarde, meninas. Amo amendoim. Olha lá, minha parceira. Gostaria de saber qual a quantidade e como devemos consumir, cru ou torrado? Beijo, sou de Sete Lagoas, Minas Gerais. Um beijo para você, Dilma. E aí, Silvia? Então, a recomendação, não só do amendoim, mas de todas as oleaginosas, é que se consuma uma porção diária de no máximo 50 gramas. Tá? Uma tacinha, ó. Tá vendo? Nem chegou aqui no fim da taça. A gente fala que é sempre um punhadinho. Pega com a mão um punhadinho com a mão. Uma mãozinha bem grande. Isso, né? Cuidado com essa mãozinha, né? Siga a Nutri, né, gente? E aí, de preferência, assim, não adicionar doce, né? Então, açúcar, não caramelizar, não adicionar sal, tá? E consumir ele na sua forma torrada, tá? Cru também não funciona, não? Cru funciona, mas o amendoim, assim como as oleaginosas, podem ter alguns fungos que são termorresistentes, tá? Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Eu acho que a Silvia tem que voltar aqui agora para falar cada alimento separado. Tá Só as sementes, as castanhas, essas coisas aí, a gente vai mudando, sim, tá bom? Com certeza. Obrigada por hoje, Eu que agradeço. Deus abençoe você, o contato da Silvia. Quem quiser tirar mais dúvidas, pode entrar em contato com ela para enviar a sua pergunta. Silvia, até a próxima. Até a próxima. Tá bom? Se cuida que eu me cuido aqui, vou tentar seguir a orientação do amendoim. Com certeza.